Portanto, se quem não deve não teme, senhor presidente, repito, por que Alexandre de Moraes indefere agora, nesta semana, o pedido da defesa de Felipe Martins para que passe os dados de geolocalização do seu celular, que comprovam não apenas que ele esteve no Brasil no dia 30 de dezembro de 2022 e nos dias seguintes, desmontando a falsa tese de que ele teria saído do Brasil com Jair Bolsonaro e por isso teria de ser preso mais de um ano depois, por eventual risco de fuga. Subo aqui à tribuna para falar mais uma vez de um caso que realmente é o caso que derrubará Alexandre de Moraes. Derrubará também os policiais federais que têm feito o serviço sujo de Alexandre de Moraes. Falo aqui do caso de Felipe Martins. Felipe Martins, senhor presidente, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que passasse todos os dados encaminhados pela companhia operadora de telefonia concernentes ao seu aparelho celular, que já eram do conhecimento da corte quando houve a sua ordem de prisão no ano passado. Me explico, senhor presidente. A corte já tinha os dados de geolocalização de Felipe Martins, pois solicitou à operadora de telefonia quando decidiu Alexandre de Moraes pela prisão de Felipe Martins. E o que diziam esses dados? Que Felipe Martins não havia saído do país junto com Jair Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022. Os dados requisitados pela Suprema Corte eram desde 1º de junho de 2022 até momento posterior à posse de Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, até 3 de outubro de 2023. Os dados de geolocalização do celular de Felipe Martins demonstravam claramente que ele esteve no Brasil durante o período compreendido pela ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Pois bem, senhor presidente, a defesa de Felipe Martins solicitou ao Supremo Tribunal Federal que passasse a ela, a defesa, portanto, os dados de geolocalização de posse da corte. Sabe o que disse o ministro Alexandre de Moraes, senhor presidente? Disse em seu despacho que não iria fornecer esses dados. Por quê, deputado Hildo Rocha? Por que Alexandre de Moraes não quer abrir os dados de geolocalização de Felipe Martins? Será porque agora ele é alvo de um processo lá nos Estados Unidos? Não alvo direto, é verdade, mas certamente indireto. Porque a decisão de Alexandre de Moraes, baseada em relatórios feitos com informações falsas, repito, relatórios feitos com informações falsas, pelo delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Chor, sumido. Depois que vim aqui à tribuna mostrar a sua foto, depois que passei a ser investigado pela Polícia Federal, inclusive indiciado por aquele discurso, por suposto crime contra a honra, aquele que denuncia é investigado, em vez de a denúncia ser alvo de investigação. Depois disso tudo, Fábio Alvarez Chor sumiu, tomou o Doril. Alexandre de Moraes, portanto, é sim alvo de investigação que seja de forma indireta, mas, ao que tudo indica, chegará àqueles que subsidiaram o ministro do Supremo Tribunal Federal com informações falsas lá nos Estados Unidos, lá na Flórida. O CBP de Orlando, ou seja, a autoridade migratória do aeroporto de Orlando, fraudou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Isso já está claro. O que não se sabe ainda, a justiça americana certamente descobrirá é quem fraudou a sua entrada e por que motivo, e se o fez combinado com alguém, amando de alguém.
Portanto, se quem não deve não teme, senhor presidente, repito, por que Alexandre de Moraes indefere agora, nesta semana, o pedido da defesa de Felipe Martins para que passe os dados de geolocalização do seu celular, que comprovam não apenas que ele esteve no Brasil no dia 30 de dezembro de 2022 e nos dias seguintes, desmontando a falsa tese de que ele teria saído do Brasil com Jair Bolsonaro e, por isso, teria de ser preso mais de um ano depois, por eventual risco de fuga. Não apenas porque os dados de geolocalização demonstram isso. Não, senhor presidente. Mas principalmente porque esses dados já eram do conhecimento do Supremo Tribunal Federal quando Fábio Alvarez Shor pediu a prisão de Felipe Martins e Alexandre de Moraes a concedeu. E não apenas então, mas também depois, quando o Procurador-Geral da República pediu a soltura de Felipe Martins, menos de um mês depois da sua prisão, convencido de que, de fato, Felipe não havia saído do país, e em lugar de Alexandre de Moraes soltá-lo, pede o ministro da Suprema Corte novas diligências que redundam em novos relatórios da Polícia Federal com informações falsas que mantém Felipe Martins por ainda mais tempo no cárcere, encerrando depois um ciclo de 6 meses preso injustamente. Fica aqui a minha indignação com o fato de que o Supremo Tribunal Federal, além de tomar decisões abusivas e ilegais, não subsidia a defesa com os dados que ela pede e que são seus de direito, para proteger aos seus ministros abusadores de autoridade. Mas o tempo chegará em que pagarão pelos seus crimes.